Tudo bem, pessoal? Antes da gente criar o nosso shader para o nosso personagem, é interessante que a gente estude como criar um shader de base. Então, vou criar aqui uma nova cena e vou mostrar para vocês o tipo de shader que a gente vai usar, que se chama Toon Shader, ok? Basicamente, eu vou criar numa esfera para vocês verem como que ele funciona. É muito simples esse shader. É interessante porque ele dá um resultado bem cartoon para a gente. Então, eu venho aqui, Rendering Editor, eu vou criar um atalho para o nosso Hypershade. Vou deixar ele aqui, o nosso Hypershade. Toda vez a gente vai utilizar ele para associar os materiais. Eu já vou deixar ele aqui como nosso... opa, aumentou demais a tela. Vou deixar ele aqui como nosso grande amigo de selecionar os materiais, ok? Então, só para iniciar aqui, por exemplo, a gente poderia criar o nosso Toon Shader na mão, ou seja, criar por nós mesmos, que seria o nosso Ramp Shader, tá? Eu vou mostrar para vocês. Tem alguns tipos de renders cartoon, então vamos explorar um pouquinho esses caras. Então, vamos criar umas esferas aqui só para a gente explorar. Se a gente for ver o render delas, elas estão todas muito simples. Vou melhorar aqui um pouquinho a qualidade do render. Eu vou renderizar em software mesmo, ok? Vou melhorar um pouquinho aqui a qualidade do nosso render, só para a gente ter um pouco mais de visualização do que se passa, ok? Então, olha lá, nosso render está aí. Ele está bem simples, tudo muito Lumber aqui, ok? Claro, tudo Lumber 1. O que a gente vai fazer é criar por exemplo, um Surface Shader. Então, vou criar um Surface Shader, eu vou associar nessa bola primeira. Eu vou criar também... eu vou criar um outro Surface Shader, só para a gente explorar o que são os Face Shaders. Os Face Shaders basicamente são onde eu posso escolher uma cor, que é a Output Color. A cor que eu escolhi aqui para o meu personagem, para o meu material, por exemplo, vai ser a cor realmente renderizada na hora da gente fazer o nosso render, ok? Então, por exemplo, esse aqui seria pretinho, poderia escolher ele um pouco mais claro. Eu poderia pegar um outro Surface Shader e associar essa terceira bolinha aqui. A gente associa ele, escolhe, por exemplo, uma cor bem bonita de azul. Ok, se a gente for ver o render disso, ele vai sair para a gente bem cor chapada, ok? Isso aqui é muito interessante para a gente se a gente for fazer um render 2D, porque ele cria para a gente sem nenhuma informação de sombreamento. É só uma cor que a gente chama chapada, quer dizer, uma cor única no nosso render. Então, isso aqui é um tipo de material que a gente pode utilizar, que é quando a gente quer só uma cor. Okay? Quando a gente quer mais de uma cor, a gente utiliza um outro tipo de material, que seria o material, eu vou criar ele aqui, por exemplo, seria o Ramp Shader. O Ramp Shader ele vai nos dar uma opção, vou associar nesse aqui, nessa bolinha, o Ramp Shader. O Ramp Shader ele vai nos dar uma opção, por exemplo, de você ter aqui algumas cores que você pode criar como se fosse uma rampa. O rampa, quando a gente chama, é um degradê entre elas. Então, por exemplo, aqui eu escolheria uma cor, por exemplo, amarela, e aqui mais para frente eu escolheria um amarelo um pouco mais alaranjado, e aqui um outro amarelo bem clarinho, tá? Por exemplo, um amarelo bem clarinho, assim como esse. Aqui não dá para ver muito o ramp shader, se a gente for ver o resultado dele no render. Ele não dá para ver muito nesse tipo de ramp que eu criei, porque ele está assim, difícil de ver. Mas se você for analisar aqui, ele tem um tipo de light angle. Aqui a gente pode pedir o face angle, ele vai estar sempre face à nossa câmera. Ok, se a gente for ver no render, ele está sempre com o degradê das cores assim. A gente pode mudar aqui o degradê, eu vou mostrar para vocês. Se o nosso ramp for um pouquinho maior, olha lá a cor, como ela vai uma somando a outra. Aqui eu vou mudar o laranja escuro, o laranja claro, vai dar mais percepção, tá? Então, se a gente for mudar ali, a gente vai ver que o Ramp Shader ele dá degradê entre cores, ok? Ele funciona desse jeito. E o ideal aqui para a gente seria a gente mudar, por exemplo, para Brightness, ou seja, ele fica um resultado bem cartoon. Mas esse resultado aqui ele não tem relação à luz, ele não pega informação de luz, ele só fica uma cor paradinha aqui desse jeito, tá? A gente poderia, por exemplo, mudar para Normalize Bright, pode ser que ele dê um valor
resultado dele em relação à luz seja mais legal, tem que testar, a gente sempre testa essas coisas. E uma coisa que a gente poderia mudar aqui também é o nosso branquinho e o outro fazerem, ao invés de linear o degradê entre eles, a gente pede para não ter nenhum degradê. Então a gente pede none aqui, dessa forma ele fica bem, vamos dizer, bem cartoon, a forma que ele cria uma interpolação entre uma interpolação de uma cor e outra. Ok? Então, se a gente coloca, por exemplo, brightness e sem nenhuma interpolação, como none que a gente criou aqui, ele cria as cores exatamente uma e a outra bem definida, tá? Isso daqui é bom para a gente quando a gente vai fazer sombreamentos de cores, por exemplo. Um shader cartoon, ele é um sombreamento um pouco assim, ó, onde tem escuro lá atrás e o claro dele é uma bolinha assim, bem pequena, tá? Então isso daqui é um shader bem cartoon, por exemplo. Claro que as cores a gente melhoraria também a distância entre uma e outra, mas isso é a forma de criar um shader cartoon, que a gente utiliza um ramp shader. O mesmo tipo de ramp shader pode ser criado através do nosso toon aqui, por exemplo. Ele já nos dá algumas opções de toons aqui. E, inclusive, uma das coisas que a gente pode criar no nosso toon é você pode vir aqui, por exemplo, no rendering, poderia vir aqui em toon, poderia pedir assign outliner. Esse outline que ele vai adicionar aqui é esse botãozinho que está aqui, ok? Esse outliner, nada mais nada menos, ele vai fazer uma cópia da nossa geometria, inverter as normais para que ele gere essa linha pretinha onde tem interseção. Aqui talvez não dê para a gente ver porque o background não está tá muito escuro. Eu vou mudar a cor do background da nossa câmera. Selecionei a câmera, venho aqui embaixo, peço aqui um pouquinho mais. Object Display, não. Cadê? Output Settings. Aqui, Environment, desculpa, custei achar. Eu vou colocar branco, que a gente vê a diferença bem nítida aqui do nosso outliner, tá? Esse negócio do outliner é muito legal. A gente pode escolher a espessura do outliner, por exemplo. Pode pedir bem fininha a nossa outliner, porque ela fica aqui como criada para a gente um Paint FX Tool, ok? Então a gente poderia diminuir aqui o tamanho dela para bem pequena, ela vai ficar mais bonita se a gente for ver no nosso render. A gente também poderia pedir para ela criar uma interseção entre um objeto e o outro. Então, se o objeto tiver uma irregularidade, ele vai criar essa linhazinha para a gente. Então, essa linhazinha ela difere muito se o objeto está longe ou se está perto da nossa câmera. Então, é importante a gente estar sempre analisando isso daqui e animando esse valor. Caso o objeto afaste demais ou aproxime demais, a gente anima esse valor aqui de line width, ok? Para ser a espessura dessa linha. Eu acho que o básico que a gente vai ter é isso daí mesmo. E eu vou mostrar para vocês agora no nosso próximo vídeo como a gente aplicar essa técnica aqui em relação às nossas texturas do nosso personagem. Então a gente vai criar um toon shader para o nosso personagem, que é o Leonardo, e a gente vai ajustar isso daí para a textura dele aceitar muito bem. Isso aí, valeu!